meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência de todas as manhãs, juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho de todas as manhãs. Estamos sempre juntinhos aqui, eu e você e eu. Hoje, dia 16 de junho, terça-feira de 2015. Obrigado mesmo. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Manhã de protestos na capital alagoana. Servidores da saúde fecham o Pan Salgadinho e população fica sem atendimento. A audiência pública discute cortes no Sistema Único de Saúde em Alagoas. Piscina do Amor, na Enseada de Pajuçara, vira área de exclusão. Será separada e proibida a qualquer que seja a inserção de pessoas lá, tá bom? Aqui em nossos estúdios nós vamos conversar com o médico ortopedista Rafael Kennedy. Ele vai falar sobre a importância de manter uma boa postura e como evitar a dor lombar. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno Uma Vez do Povo está no ar. Estamos começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 na net. Abraçar o nosso querido jornalista, advogado, comunicador, radialista, o Fenômeno, nosso querido Fernando Palmeira. Fernando, realmente agora eu fiquei mesmo, é verdade, É verdade, esqueci completamente. Se você não vem aqui agora, eu tinha esquecido. Um abraço, meu querido Fernando Palmeira, nosso companheiro, que está sempre nas ruas aí, trazendo as informações precisas e com muita competência e inteligência também. Olha, lembrando, gente, agradecer a você a cada dia, todos os dias, por sempre nos deixar entrar em sua casa todas as manhãs. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo pela sua parceria, pela sua companhia, pela sua audiência de todas as manhãs. Eu e você e eu juntinhos aqui com um Fenômeno Uma Vez do Povo. E olha, a gente sempre traz as informações para vocês, para que vocês continuem interagindo junto com a gente. Vocês podem ligar no 981079872, é o telefone do nosso WhatsApp das nossas meninas superpoderosas, Lária Santa Rosa, que já está aqui, inclusive, ajeitando ali, já que o Cisnil está dando susto para todos nós, a nossa querida Morena Mello, tem a Porlane Santos, tem também o nosso querido Volney Malta, prontinho para atender você. Você manda suas informações, manda sua bronca, fique à vontade, porque é mais uma ferramenta de interação para que você tenha contato direto com a nossa produção, tá bom? O telefone está aqui na telinha para você. Se você preferir, você pode ligar no 3377-9097, é o telefone do povo. Esse telefone está aqui à sua disposição, para que você possa ligar e interagir junto com a gente. Pode entrar ao vivo a qualquer momento conosco aqui, falar com a gente, pode fazer perguntas para os nossos entrevistados e com isso é muito importante, porque aí você interage e tendo mais uma ferramenta de ter interação direta aqui com o Fenômeno A Vez do Povo. E olha, você também tem uma outra ferramenta fantástica de você ser o nosso repórter cidadão. Às vezes, como é que eu faço para participar e ser um repórter cidadão? Fácil, basta você entrar em contato colocando o Skype, baixa o Skype no seu aplicativo aí, no seu celular, no seu Android, enfim, e coloca TV Mar. Colocou TV Mar, você já está em contato direto com a nosso master, nossa direção de TV, e rapidamente você será o nosso repórter cidadão com som e imagem interagindo junto comigo ao vivo aqui no programa, tá bom? Muito bem, então fique à vontade, que é mais uma ferramenta de interação para vocês, porque afinal de contas, esse programa é feito para você, por você e com você. Participe. E olha, gente, sem perder tempo, direto à notícia. Após uma denúncia anônima feita através do Disque Denúncia, que é no 181, que é muito importante, a polícia prendeu 3 suspeitos de terem, inclusive, incendiado o ônibus na aviação São Francisco, lá no bairro do Jacintinho, no início do mês. Nós temos imagens, inclusive, do coletivo tomado pelas chamas, né, naquela época.
Nós temos, diretor, aí as imagens, nós mostramos aqui, inclusive, né, a imagem de um telespectador que nos mandou, inclusive, no momento em que o ônibus estava pegando fogo na Praça da Macaxeira lá. Né? Segundo informações, a polícia acabou abafando, eles já foram presos há faz uns 3 dias, mais ou menos, esses 3 suspeitos. Segundo informações da polícia, são 5 os suspeitos, tá? 3 já foram presos, um deles, o que conseguimos, né, os repórteres da Gazeta, inclusive o Web, acabaram conversando com o diretor-geral da Polícia Civil, Dr. Paulo Cerqueira, que acabou entregando, entre aspas, dizendo, não querendo conversar muito, que um dos presos é o Lucas, conhecido como Luquinhas, tá? É a única informação que nós temos. Mas 3 estão presos suspeitos, tá bom? Desde essa ação criminosa, a polícia tem atuado intensamente, inclusive no bairro, e durante o final de semana, uma operação foi deflagrada pela Divisão Especial de Investigação em Capturas e resultou na prisão do trio. Entre os presos está um jovem identificado como Luquinhas, como eu falei agora há pouco, e segundo a Polícia Civil, as diligências em busca de outros envolvidos continuam. Na verdade, a polícia continua ainda cercando toda aquela região. Eles foram presos na Grota do Moreira. Tá? Que me parece que depois da ação eles correram para lá. Parece que é lá onde eles estão tentando fazer o seu forte Apache. Não é tentando lá, mas a polícia militar continua com reforço do policiamento do bairro. Vamos torcer que os 5 suspeitos sejam presos e acabem de vez com essa palhaçada de achar que podem mandar em territórios aqui, tá bom? A gente não está, a coisa indígena e a Al-Qaeda é em outro local, não é aqui, tá bom? Então agora a polícia coloca só para a gente poder relembrar, tá? Logicamente, todos os dias, tá em todas as manchetes, olha aí, esse momento aí, só há 2 semanas atrás, esse ônibus da São Francisco foi incendiado, não é? Por bandidos que, em represália, a morte de um traficante na região do Jacintinho, tá bom? Nessa brincadeirinha já foram aí 2, 3 presos, 2 morreram, enfim, continua essa guerra terrível e eles acabaram descontando no ônibus que não tem nada a ver com isso, né? Tinham nesse ônibus em torno de 50 pessoas que, graças a Deus, conseguiram fugir, se ferindo levemente, porque alguns pularam as janelas quebradas com os vidros quebrados, mas eles colocaram fogo enquanto as pessoas estavam dentro do ônibus. Quer dizer, uma figura dessa tem amor a quem, ao quê e nem à própria vida. Então, os policiais acabaram cercando aí todo o bairro do Jacintinho e continuam tomando conta da área por tempo indeterminado. Foi uma cena realmente lamentável e que, infelizmente, nós temos que mostrar porque é a realidade. E olha, uma mulher morreu na manhã de hoje após ser atingida por um carro na Avenida Comendador Leão, no Poço. Valéria Pereira dos Santos, de 52 anos, ela estava numa motocicleta quando cruzava a Avenida Comendador Leão e a suspeita é que um veículo teria colidido com a moto dessa senhora de 52 anos, tá? E acabou arremessando a vítima para a calçada. As câmeras de segurança instaladas em alguns estabelecimentos comerciais podem ter gravado a cena e as imagens devem ser repassadas à polícia. Maria Valéria guiava a motocicleta Titan, uma Titan KS 125 de cor preta e placa MVC 5282. O caso será investigado pelo delegado de acidentes da capital, meu querido amigo Dr. Antônio Carlos Lessa, que é inclusive o presidente da DEPOL, não é? Enfim, 52 anos, a cena é lamentável, ela estava indo para o trabalho, não é? A pessoa que acabou colidindo com ela não parou, não ficou no local, acabou se evadindo, fugiu do local e ela, infelizmente, não resistiu e morreu. A cena é terrível, você vê uma mulher, alguns dizem que ela talvez tenha deixado o filho na escola, enfim, muitas informações desencontradas, mas o que é fato é que, infelizmente, ela perdeu a vida. Olha, moradores do povoado Jacaré, na Barra Nova, fecharam parcialmente também a L101 Sul, no sentido Maceió-Marechal Deodoro, na manhã também de hoje. Eles protestam contra uma suposta cobrança indevida das casas do conjunto, dadas pelo governo do estado. Há cerca de 1 ano para que se fosse feita a duplicação da via. Cerca de 250 famílias que antes moravam improvisadamente às margens da rodovia, colocaram os brinquedos do conjunto, fazendo um zigue-zague na pista para dificultar a passagem dos carros. Segundo a população, o governo havia prometido que as moradias seriam entregues sem custos, mas há 3 meses começaram a chegar boletos com diferentes valores e os moradores ainda alegam falta de estrutura nas casas que estariam com rachaduras e infiltrações.
dizem também que não aceitarão mais negociar com a Secretaria de Infraestrutura e agora pedem uma reunião com os representantes da Caixa Econômica Federal para que o problema seja resolvido. Quer dizer, é verdade, presta atenção, deve ter alguma coisa errada aí. Se essas pessoas são pessoas que são totalmente vulneráveis, pobres, que moravam na margem da rodovia, e o governo do estado, isso deve ter sido na gestão passada, né? Porque a rodovia foi duplicada na gestão passada, disseram que eles iriam sair dali e tinham que ser indenizados. Mas o cara tivesse um barraco ali há 100 anos, ele tinha que ser indenizado, porque ele construiu o barraco antes de terem um projeto de fazer a duplicação. Estou certo ou errado, professor? Né? Juridicamente, tá, então o cara, não, esse barraquinho aqui, mas, bom, o senhor mas tem que indenizar. Então, tudo bem, não vai botar para fora. Tirou todo mundo, entrou num acordo, construíram as casas para que essas pessoas pudessem morar. Para toda essa população, foi dado, então, como se a casa tivesse sido doada. Aí, de repente, chega um boletinho. É o Chavez e Cola, né? Aí a Caixa Econômica manda um boleto para lá, porque aí o cara pensa que ele paga, aí manda o boleto. Alguns, coitados, quando olham, dizem, tá para a gente não perder a casa, vamos pagar. Mas alguém diz, peraí, não, isso aqui foi doação. Esse é o problema. Várias pessoas que recebem doações acabam não tendo um documento comprovando isso. E aí ficam vulneráveis, né? Da irresponsabilidade, da falta de informação, enfim. Sabe o que está acontecendo também? No Benedito Bentes. Vou até aproveitar para falar sobre isso. Eu não ia falar, mas vou falar. A Carp, a antiga Coab, na época, isso na década de 90, isso 91, 92, 93, foram doadas as casas da Coab, não é? Que era da Coab. Lembra da Coab? Construía a casa e doava para a população aquelas casas que fazia aquela caixinha de fósforo no meio, o terreno grande e você podia ficar à vontade nas casas. Pois é. Agora a Carp começa a chegar cobrando dos mutuários daquela região. Quer dizer, primeiro, mesmo que houvessem dívidas, 20 anos, há mais de 20 anos, já foi prescrito então. Então não tem nem como cobrar. Por que não cobrou antes? Vai cobrar agora. Quer dizer, é para ver se cola, não é? Aí deve ter alguém com interesse atrás. Eu já recebi várias informações de vigarice, de gente safada se passando por outro lado, outros se usando politicamente para poder se aproveitar da desgraça dos outros, da pessoa pobre que está precisando, tá? Tô sabendo, eu só não vou divulgar aqui, porque eu só gosto de falar quando eu tenho base. Aí quando eu tiver base, aí eu falo, pode ser quem for, pode ser o presidente da República, para mim tanto faz. Então, eu vou procurar saber, estou analisando os detalhes. O nosso advogado está também lá, que coincidentemente é o doutor Antony Lima, que é ele que está lá, inclusive, que nós conversamos na época quando fomos procurados, e eu disse, doutor Antony, compra essa briga, isso é um absurdo. São mais de 100 pessoas, ou mais de 100, muito mais do que isso, que é o Benedito Bentes 1 e o 2. Muita gente, é uma quantidade imensa. São mais de 10 mil pessoas, se não me falha a memória. São mais de 10 mil pessoas que estão com 60, 80 anos, terminando a vida e levando um susto que tem que pagar, porque é uma dívida, não sei de que, maleta total. Com certeza é causa ganha, mas é só para encher o saco. E ainda recebo informações também de que algumas pessoas receberam informação assim, de alguém dizendo, se passar da carta, dizendo, não, ó, a sua dívida é 34 mil. Mas se o senhor der 10, eu resolvo. É ou não é safadeza? Vamos procurar saber. Não vou deixar passar em branco, não. Tá bom de parar de brincar com as pessoas, né? Brincar com as pessoas e o chamado ver se cola. Vamos ver se cola, vamos jogar aqui, porque as pessoas lá, a maioria das pessoas são pessoas simples, né? São pessoas que muitas vezes não têm noção da questão jurídica, é muito complicada e difícil. Aí joga o boleto para lá ver se cola. Só tem uma dívida aqui, mas a dívida pode dar 20 anos atrás. E mesmo quem pagou o financiamento certinho diz que tem dívida de 30, 40, 50, até 100 mil reais de dívida. Então não existe. Então é bom procurar saber esse detalhe também aí, dessa questão, desse povoado aí, que a turma começou a brigar agora, porque os moradores do povoado de Jacaré, na Barra Nova, estão desesperados também com essa situação. Foi doação e agora Foi doação e agora vai ter que pagar. Que doação é essa? Não existe. Olha, fulano, estou doando para você. Aí depois que você usa, o cara diz, agora me dê 100, me dê 200. Que é isso? Não brinque não com as pessoas, não. Gente, olha, o tema dessa semana do debate, Saber em Debate, até dezembro eu decoro, Saber em Debate, nosso querido professor Luiz André, o tema dessa semana é a discussão acerca da desigualdade econômica,
Muito importante, inclusive, né? Nesses últimos anos, diversos relatórios de organismos internacionais têm chamado a atenção para o rápido aumento da desigualdade no mundo. Os números são alarmantes e, segundo uma ONG inglesa, as 85 pessoas mais ricas do mundo, do qual eu não estou, claro, né, concentram a mesma riqueza com os 3,5 bilhões de pessoas mais pobres que eu estou dentro. Essa é provavelmente a maior desigualdade de riqueza que já existiu na história. Vamos saber isso, então, no Saber em Debate de hoje com o nosso professor Luiz André, que está no ar. Professor Luiz André, mais uma vez um prazer tê-lo aqui para a gente debater esse tema bastante recorrente e todos os dias a gente praticamente sente isso, né? Essa desigualdade, esse abismo grande que a gente vê, até quando a questão das casas aí, as doações, as pessoas pobres, que tem aquela confusão toda, né? Bom, então aqui, professor, nós já aprendemos, por exemplo, que o primeiro parágrafo de desenvolvimento é um bom momento, inclusive para o aluno, não é? Buscar a competência. 3, então, vamos ensinar aos nossos telespectadores alguns argumentos, que aí é o senhor que tem toda essa competência para isso, argumentos sociológicos e também econômicos, que essa é a discussão. Muito bom dia, um prazer tê-lo aqui. Muito bom dia. Um pouco adoentado hoje em razão Aquela dessa velha gripe. virose, né? Exatamente. E ouvindo atentamente as reflexões que você acabou de fazer, se aproveitam muito da boa-fé dessas pessoas. Muito, né? Professor, exatamente. Essa vulnerabilidade é demonstrada nesses números dessa organização não governamental inglesa, a Oxfam, importantíssima, muito séria. A Oxfam relata que impressionante esse número, estarrecedor, às vezes verdade. A gente não pode imaginar. Imagine que 85 pessoas... nós não estamos, mas alguns brasileiros estão, é verdade. Os donos da Ambev, por exemplo, né, são considerados aí entre esses 100 maiores nomes do mundo em termos econômicos. 85 pessoas concentram valores que chegam a representar o que a metade da humanidade, nós temos 7 bilhões, 3,5 bilhões, Wilson, hoje tem em termos econômicos. Quer dizer, nunca na história da humanidade nós tivemos uma situação de desigualdade tão tremenda, tão grande quanto essa. Gritante. Alagoas é uma realidade que demonstra muito isso, né? Nós temos aqui uma situação, de fato, muito complicada em relação a esse fator. Isso é uma situação que é efetivamente nacional, isso não é o caso especificamente de Alagoas, mas que já se começa a se tornar mundial, inclusive com países mais ricos tendo situações como essa, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, de países europeus. Vi essa semana, em uma matéria na Globo, uma situação de pessoas morando embaixo de pontes, de viadutos, por exemplo, na França, né, que é um país que tem uma situação econômica infinitamente superior a qualquer outra nação, por exemplo, aqui na América Latina, quem imagina. Então, é uma situação que vem se agravando e é uma pena, porque se nós pensarmos que o capitalismo, principalmente o capitalismo nos últimos 250, 300 anos, pós-revolução industrial, né, vamos lá, século XIX e século XX, ele proporcionou à humanidade muitas benesses, quer dizer, vivemos mais hoje, vivemos com qualidade. Quantas pessoas hoje vivem com mais de 100 anos com muita saúde, mas em compensação, né, nós temos essa desigualdade, é preciso que algo seja feito para que a gente tenha uma situação de mais igualdade, uma situação mais equânime e, porventura e por tabela, temos uma situação mais equalizada em termos sociais. Muito bem. Como colocar, então, por exemplo, professor, essas ideias aí nos parágrafos, por exemplo, de desenvolvimento? Vamos lá, esses parágrafos de desenvolvimento, como a gente já tem trabalhado, né, há algumas semanas, são os parágrafos que servem para que a gente possa comprovar a tese colocada no tema, não é? O tema, ele está lá disposto, você vai dizer o que você pensa a respeito do tema, né, dar o seu ponto de vista. A redação do Enem e dos principais vestibulares do país é uma redação, Wilson, de caráter argumentativo, então tem que ter seu ponto de vista, então você tem que provar esse ponto de vista ao longo dos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Né? Nesse sentido, nós temos aí 2 situações que podem ser colocadas. Vamos imaginar, por exemplo, você falou num argumento de caráter econômico ou de caráter sociológico. Vejamos, por exemplo, o argumento de caráter sociológico. Vamos imaginar aqui, vamos trazer um grande pensador da história da sociologia, um filósofo, na verdade, no nascimento da sociologia, chamado Herbert Spencer. O Spencer é o pensador que ele analisa
a situação social com base na questão do darwinismo social. Todos os nossos telespectadores conhecem Charles Darwin, né? Darwin é um pensador, né? Um teórico que analisou a questão do desenvolvimento das espécies, seja animal ou vegetal, com base na ideia do mais apto. O Spencer adaptou essa ideia e trouxe a visão de que, portanto, a pobreza está ligada ao fato de que essas pessoas não são as mais aptas. Mas espera aí, Luiz André, por que tu está trazendo essa questão para um debate a respeito da desigualdade? Porque nós podemos negar, nós não precisamos aceitar essa tese, que foi uma tese extremamente importante, telespectadores, alunos, durante o finalzinho do século XIX e começo do século XX. Né? Atribuir a situação da pobreza hoje à situação do mais apto, a questão do mais apto, é necessariamente ser pequeno em relação a essa questão. Poderíamos negar essa questão trazendo um aspecto cujo ponto de partida seria efetivamente a questão social. Esse é o primeiro ponto de vista, a questão analisada do ponto de vista, por exemplo, sociológico. Tem também um ponto de vista econômico. Para citar algum pensador importante, poderíamos trazer um economista francês de grande estardalhaço, né, nos últimos 2 anos, que é um francês relativamente jovem, menos de 50 anos, chamado Thomas Piketty. O Thomas Piketty, por exemplo, é um pensador que analisa a ideia da desigualdade com base no fato de que os estados precisariam intervir, ter uma maior proposta de intervenção para equalizar o problema. Né? Isso é facilmente demonstrado pelo chamado estado de bem-estar social existente no mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Países europeus, Wilson, são muito mais igualitários, menos desiguais, para trazer um termo que o Thomas Piketty trabalha num clássico livro que ele lança ano passado, O Capital do Século XXI, são muito mais igualitários ou menos desiguais por conta do processo de intervenção. Quer dizer, ali se estabeleceu uma educação de excelente qualidade, uma saúde de excelente qualidade e certamente isso diminui, né, essas desigualdades, proporcionando, portanto, um Estado mais seguro aos seus cidadãos. Muito bem. Thomas Piketty, né? Teve no Brasil recentemente, inclusive. Mas se viesse a Alagoas, ele ia ficar desesperado, porque ele ia ver essa desigualdade terrível. Eu levaria ali próximo à Praça da Macaxeira. Para ver a situação. Coitado do Tomás, ia ficar desesperado. Ele ia mudar esse conceito. Agora, professor, antes dessa discussão, o que poderia, por exemplo, ser feito para reduzir essa tamanha e gritante desigualdade? Bom, a meu ver, isso aqui, é claro, ponto de vista, é opinião. Isso claro. É a opinião do aluno. A meu ver, a situação passa por um processo de intervenção do Estado. Eu não vejo como nós tirarmos algo dentro de uma realidade neoliberal, que é a realidade que a gente vive, do Estado menos presente, né? Países como o Brasil, a Índia, a China, reduziram substancialmente a pobreza nos últimos 20 anos. Vamos considerar no caso do Brasil, nos últimos 20 anos, para não entrarmos no debate político, né? Já que nos últimos 20 anos nós tivemos aí 2 partidos políticos governando o país. Houve uma redução considerável da pobreza, isso é inegável. Países como a China e a Índia, de populações absolutas gigantescas, reduziram substancialmente. Todos esses estados aqui apresentados, a Rússia também, são estados intervencionistas, isso é, são estados que cobram mais impostos, tá? Retiram em tese dos mais ricos para equacionar o problema. Isso passa por um processo, não tenha dúvida nenhuma, de intervenção do Estado na economia, não é? A comprovação é clara. Se nós pegarmos como exemplo os países que estabeleceram os chamados estados de bem-estar social, principalmente no pós-guerra, países europeus, né? Países que trabalharam essas questões sociais, esses países conseguiram reduzir essa pobreza, né? São países que conseguiram fazer isso à custa de muito esforço, mas de um intervencionismo brutal. A partir dos anos 70, quando começam a ser criticadas essas teses de intervenção, surgem então os teóricos neoliberais que pregam a tese, né, de que o Estado deveria ficar mais livre para o processo econômico. Figuras como, por exemplo, o Milton Friedman, o Thomas Hayek, grandes economistas clássicos, né? E a implantação desse modelo em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, só se lembrar de Margaret Thatcher, né, que implantou esse modelo neoliberal na Inglaterra. E a partir dos anos 90, quando as teses implementadas pelo Consenso de Washington, uma importante reunião acontecida nos Estados Unidos que estabelece as diretrizes econômicas que viriam a levar o neoliberalismo para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, levariam, claro, ao fato de que esse Estado intervencionista acabou não tendo a importância que devia. Acho que, portanto, o processo de intervenção do Estado é, sem dúvida nenhuma, um fator preponderante para reduzir essa desigualdade. O Congresso Nacional discute há anos, por exemplo,
exemplo, a questão do imposto sobre grandes fortunas, né? E nunca foi regulamentado. Na França, o atual presidente francês, François Hollande, que está com uma popularidade muito baixa, aí é outra questão, mas fez campanha em cima dessa tese, da tese de cobrar dos mais ricos, né? Acreditar que o capitalismo por si só vai proporcionar distribuição é de fato muito difícil, né? Muito complicado. Você tem até as benesses do capitalismo, alguns desses bilionários costumam fazer doações, mas muitas das vezes aí para o processo de redução de impostos, né, em seus respectivos países. Então, a questão passa efetivamente pelo processo de intervenção do Estado na economia. É importante para o aluno que ele possa estudar o chamado Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, para proporcionar a intervenção, competência das quais o Enem cobra 200 pontos, isto é, competência das mais importantes. Muito bom, maravilha. Mais uma vez, uma aula fantástica aqui para que a gente possa discutir temas do qual nós estamos vivendo, né? O Brasil inteiro, o mundo de uma forma geral e o Brasil propriamente. E a gente, mas o Brasil longe. Não, aqui, Alagoas, mas a gente vive isso sempre. Professor Luiz André, melhoras, tá? Olha, se você dodói está com esse pique todo, imagine você 100%. Parabéns aí, sucesso e até a próxima terça-feira com mais um Saber em Debate aqui. Na próxima terça-feira com mais um outro tema e com mais informações para que o aluno possa, telespectador, o aluno possa ter informações necessárias para a construção de bom texto. E essa é a nossa intenção. Muito bem. Professor André, um abraço. Descanse aí, melhoras e sucesso sempre aí para você, companheiro. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Não sai daí, é rapidinho, tem muita coisa ainda no Fenômeno A Vez do Povo. Eu volto já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga?
nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Mello. Obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. E, gente, olha, vamos falar de uma coisa que acomete a todos nós mesmo. Muita gente passando por essa situação. Lombalgia. Já ouviu falar? É justamente algo que se tornou comum na maioria das pessoas. Estou falando da dor nas costas, localizada na região lombar. Lembra? Fala com a dor aqui nas costas, sabe aquela que fica assim, outros que não pode se mexer, né? Eu tenho um monte de amigo assim, tá? Enfim. Fica ali próximo aqui à bacia, não é? Em geral provocada pela má postura, né? Que todos nós fazemos isso terrivelmente todos os dias. Sentamos mal, assistimos televisão, né? Com a postura terrível, doutor Rafael, enfim, a gente vive, até ficar em pé a gente fica errado. Para descansar a gente bota uma perninha para cá assim, fica aqui no cantinho, né? Isso também já é um problema, não é? A isso tudo ligado também aí ao excesso de peso, o sedentarismo ou problemas decorrentes da rotina agitada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% da população sofre ou ainda vão sofrer desse mal. Quem explica melhor sobre tudo isso é o nosso querido médico, doutor Rafael, ortopedista, médico ortopedista, competentíssimo, inteligente, doutor Rafael Kennedy, que aliás é o presidente do Centro Médico do Hospital do Açúcar, que vai estar aqui conosco e vai explicar para a gente sobre toda essa situação, como prevenir, por que tem crescido bastante e todos os outros detalhes. Doutor Rafael, primeiro um bom dia, um prazer tê-lo aqui. Deixa eu tentar sentar da melhor maneira possível posturalmente, né? Eu também, né? Também, mas o senhor está sentado tranquilamente. Doutor Rafael, primeiro é um prazer tê-lo aqui, mais uma vez, bom dia, um prazer mesmo. E vamos tocar nesse assunto porque, olha, é impressionante, a cada 10 pessoas, pelo menos 7 tem característica de dizer, olha, ontem eu passei mal, olha, ontem eu estou com a dor nas costas, olha, no pescoço, enfim, fica sempre, ele acha que é no pescoço, mas a dor começa justamente na parte lombar, né? Como identificar que é dor lombar e não é outro problema de saúde, doutor Rafael? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. A dor lombar, ela é uma coisa extremamente comum, ela é um sintoma extremamente comum. Se a gente for ver, por exemplo, absenteísmo, falta no trabalho, a principal causa é dor lombar, depois a cefaleia. A dor lombar, na maioria das vezes, não é doença. É por isso que é difícil você tratar, porque como é que eu vou tratar uma coisa que não é doença? Então, ela não depende do médico, ela não depende somente de remédio, ela depende de uma série de mudanças de hábitos ou mudança de vícios, vícios posturais, excesso de peso, falta de exercício, falta de alongamento, dormir na posição errada, sentar na posição errada, pegar peso, trabalhar na posição errada. Então, tudo isso
tem como consequência final, um dia vai aparecer a famosa dor nas costas. Que é no local onde a gente está falando, que é a lombalgia, próximo ali da bacia, que é o local onde nós praticamente depositamos todo o nosso peso e centralização do tronco, é isso? Isso, exatamente. Por isso que tudo que a gente faz está ligado a essa parte, né? A gente talvez pague um preço por ter ficado em pé, né? Ao longo da evolução. Você precisa na verdade, a coluna lombar são 33 vértebras, que são 33 caixinhas de fósforo em cima da outra, que são mantidas pela musculatura abdominal e pela musculatura paravertebral. Então, eu preciso de uma boa musculatura abdominal e de uma boa musculatura paravertebral para não ter dor. Então, essa é a origem geral. Perfeito. E os cuidados para que não sofra essa dor lombar? Então é isso, quer dizer, na verdade não tem um cuidado só. Muitas vezes o paciente vai ao consultório e diz, você tem que trocar o colchão, tem que ser um colchão firme, nem muito mole, nem muito duro. E o cara volta e diz, eu troquei o colchão e continuo com a dor. Porque não é só não isso. É só dormir. É uma série de fatores, como a gente citou, que você tem que mudar na sua vida. E não é difícil mudar hábitos. Verdade. Não é difícil. Então você precisa aprender a sentar, aprender a dormir na posição correta, que seria de barriga para cima, com 2 travesseiros altos embaixo do joelho ou de lado. Você precisa, na sua vida, tem que ter a rotina de atividade física, do alongamento e tem que entender o seu limite. Então, se você for fazer exercício forçando demais, você também vai ter isso como causa de dor lombar. Então, as dores são musculares, é isso? São nesses músculos que sustentam ali, seria isso, doutor? Exatamente. Na maioria das vezes, a causa é muscular. Não necessariamente a dor seja só muscular, mas a causa é muscular. As pessoas confundem muito dor nas costas com hernia de disco. Hernia de disco é uma coisa totalmente diferente. Nós estamos recebendo muitas ligações de telespectadores perguntando se muitas vezes o que é a dor do nervo ciático, é essa a expressão, o nervo ciático, né? Se não me falha a memória, esse nervo, isso. O nervo ciático, a hérnia de disco e a dor lombar, que se confundem. É verdade, doutor? Se confunde muito. A dor lombar é a dor na coluna lombar. Quando essa dor lombar, ela tem como causa, além desses fatores citados, uma herniação do disco, esse disco herniado, ele vai sair um pouquinho do lugar e vai comprimir uma raiz. Quando ele comprime a raiz nervosa, ele vai dar uma dor que corre, que irradia-se para a perna. O paciente chega lá, doutor, estou com a perna doendo. Na verdade, a origem do problema está lá na coluna, mas a dor é irradiada para a perna. É como se eu quebrar um interruptor e vai apagar a luz aqui. Entendi. O problema não está ali, mas a consequência está ali. Então, você vai ter uma dor correndo para a perna, que é a chamada dor ciática. Hérnia de disco é muito comum também. Se eu fizer uma ressonância magnética em 100 pessoas que estão passando pela rua aqui na avenida, eu pegar 100 pessoas e fizer uma ressonância, eu vou encontrar hérnia de disco em 73. Caramba! Só que a maioria dessas hérnias não estão comprimindo o nervo, então você vive com essa hérnia a sua vida inteira. Então, o simples fato também de ter uma hérnia de disco não quer dizer muita coisa. O problema é que a hérnia tem que estar comprimindo uma raiz nervosa para dar a repercussão dessa dor neuropática, que é a chamada ciatalgia. Muito bem, está explicado então os telespectadores que ligaram aí perguntando sobre isso. Qual o tratamento, doutor Rafael, em casos crônicos, por exemplo? Tem pessoas que chegam praticamente sem conseguir nem ficar de pé, né? Curvadas, né? Em situação terrível. Como é que se faz o tratamento disso? É muito importante a gente falar no tratamento, porque existem tratamentos diferentes para situações diferentes. A gente tem um quadro agudo, porque a dor nas costas é assim, eu tenho dor nas costas durante muito tempo e de repente eu vou pegar uma coisa no chão, torço a coluna e crio um quadro agudo. Para a dor aguda, o tratamento é medicamento, é anti-inflamatório, é analgésico, é repouso, o tratamento é médico, depende do médico, a ação é médica. Às vezes o caso extremo até uma internação. Mas para aquela dor crônica e para evitar que uma dor crônica vire uma dor aguda, o tratamento é fisioterapia, exercício, alongamento. Então, são 2 abordagens diferentes para 2 situações diferentes em momentos diferentes da dor nas costas. Tem gente perguntando o seguinte, telespectador perguntando em relação a excesso de peso. Tem pessoas que quando se eleva um pouco o peso, acabam sentindo uma dor maior. O peso, então, incide, então, sobre aumentar essa questão de crônica aguda da dor lombar? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa ser enfático que a questão do peso, ela entra como um fator importantíssimo na gênese da dor lombar.
Então, é óbvio, porque como a gente está falando que eu preciso de exercício, eu preciso de alongamento, eu preciso ter uma boa musculatura, se eu sou obeso, eu não tenho como ter uma boa musculatura. Então, o controle do peso ele entra como um fator chave. A gente não pode dizer que é a causa. Como eu estou explicando, a gente não tem uma causa só. Mas é óbvio que se você perde peso, você vai ter uma grande chance de diminuir e de perder também a sua condição de dor lombar. As perguntas não param. Pessoas perguntando se quem tem problemas na coluna, se causa também isso. Quem tem escoliose, lordose, alguma coisa assim. Essa aí é mito. A escoliose não dá dor nas costas, lordose é mito. É obviamente que existem situações que fazem as pessoas confundirem pelo seguinte. Se eu tenho uma dor na coluna intensa, eu vou fazer o que chama escoliose antálgica. Eu vou procurar uma posição melhor, mais confortável. Então, eu vou criar uma escoliose antálgica. Mas a escoliose verdadeira, aquela escoliose da menina adolescente, do menino adolescente, do adulto jovem, aquela escoliose não é causa de dor lombar. Né? Então, até é importante que não seja, porque a escoliose no adulto a gente não tem muito como resolver. Então, ela não é a causa, ou pelo menos não é uma das causas mais importantes da dor lombar. Quem sofre mais, doutor Rafael, por exemplo, em relação a dores lombares, homens ou mulheres? Tem isso? Tem. Normalmente as mulheres se queixam mais, porque também mulher reclama mais de dor, né? As mulheres se queixam mais. Eu digo que mulher reclama até da dor do parto, diz que o parto dói, quando a gente sabe que o parto não dói. Né? Mas a gente vê uma incidência maior de dor nas mulheres. E isso está relacionado também a questão da sobrecarga de atividade. Quer dizer, a mulher tem 2 jornadas de trabalho. O menino no braço. Ela trabalha na rua e quando chega vai trabalhar em casa, vai fazer aquela segunda jornada do trabalho. A questão do menino no braço e a questão do menino no útero, porque isso é um fator importante, você lembrou bem isso, esse é um fator importante de dor nas costas, é a gravidez. Exatamente. Porque a gravidez, você está carregando um peso na sua barriga durante 9 meses e você acaba, entre aspas, com a musculatura abdominal durante a gravidez. Então, quando o neném nasce, você vai se abaixar para pegar o menino, para botar no berço, para tirar do berço, para fazer higiene, para dar banho. Então, você está sobrecarregando a sua coluna para amamentar numa posição desconfortável. Então, é por isso que a gente diz que a mulher, na gravidez, quando fizer o diagnóstico de gravidez, ela já deve começar a fazer atividade física. Para justamente fortalecer a musculatura e tentar evitar os danos que a gravidez vai trazer para a musculatura dela. E o neném nascendo, logo depois, quando for liberada pelo obstetra, voltar para a atividade física, para manter uma boa musculatura. Além disso, tem outro fator importante, que está relacionado também com a gravidez, que é a questão do sono. A gente só descansa a musculatura paravertebral na hora que a gente dorme. Se eu não estou dormindo bem, eu vou ter dor na coluna. E a mulher com o menino pequeno não dorme bem. Que às vezes perturba o marido e o filho, né? Quando junta os dois, pronto. É difícil, ela não dorme esperando para o marido chegar tarde, enfim. Muito bem. Aí estão algumas pessoas perguntando, por exemplo, telespectadores perguntando como se pode evitar ser atingido por essas dores, né? Enfim, é o que o senhor já disse, então, é mudar hábitos e vícios, né? Mudar hábitos. Se eu pudesse dar um conselho só, eu daria a questão da atividade física, além da questão da postura. Né? É primordial, você está alongado, você está... Então, são várias coisas. Controlar o peso, se alongar, fazer exercício físico, dormir bem, ter cuidado na postura e não pegar muito peso, não fazer muito esforço físico. O estresse amplia esse risco da dor lombar? Com certeza, porque como a causa a gente viu que está muito relacionada com a questão muscular, o estresse leva a uma contratura dessa musculatura. É por isso que um dos medicamentos que se faz na crise aguda são os relaxantes musculares. E é por isso que a gente diz que a gente precisa dormir bem, para eu relaxar a musculatura. Muito bem, perfeito. Olha, eu vou parar, porque são muitas perguntas, senão ia passar 6 meses aqui. O doutor Rafael tem uma agenda também, como médico e como cidadão também, e a gente precisa liberá-lo. Doutor Rafael, o senhor é também responsável pelo Centro Médico do Hospital do Açúcar, que completa, inclusive, 10 anos agora, em 2015, né, completou. Como serão, então, essas comemorações, então? Porque eu acho que é um grande marco, né, para que possa trazer essa grande oportunidade que há 10 anos vem fazendo muito sucesso. O Centro Médico do Açúcar, se não for o maior, é um dos maiores centros de atendimento médico do estado de Alagoas. A gente atende 7 mil pacientes por mês. Que coisa maravilhosa. Né? E a gente vai comemorar agora esses 10 anos. Nós atendemos praticamente todas as especialidades. Nós vamos comemorar os 10 anos fazendo uma ampliação no Centro Médico e criando uma área nova, pronta para as crianças. Nós vamos criar uma área só para o atendimento da pediatria. Então, a gente já está com um projeto arquitetônico, já está com tudo, só faltam detalhes mesmo para começar a obra. Eu acredito que daqui no máximo novembro, a gente vai ter uma área específica lá
do centro médico para a criança, com brinquedoteca, com uma recepção especializada para a criança, para atender as necessidades da criança, que são pacientes diferentes e que necessitam de coisas diferentes para eles. Parabéns, doutor Rafael. Receba o carinho também dos nossos telespectadores, estão muito felizes, as mães, os pais que estão também nos ligando, dando os parabéns dessa ampliação e lhe dando os parabéns à frente aí, nesses 10 anos aí, com muita luta com os colegas e com toda a direção também. Parabéns. Como é que tem sido, então, o serviço prestado pelo centro médico, então? Fala um pouquinho dele aí, tem muita gente querendo saber. Nós temos praticamente todas as especialidades dentro do centro médico do hospital. É um centro médico que atende pacientes de convênio e pacientes particulares, já que os pacientes de SUS são atendidos em outra ala do hospital. E que a gente não tem nenhum serviço de imagem, nem de nenhum serviço, é só o atendimento médico, o trabalho artesanal do médico. São consultórios médicos. São 16 consultórios médicos e 2 salas, uma de procedimento e uma de gesso, onde a gente atende essa base, como eu falei, de 7 mil pacientes por mês. Muito bem. O Serviço Único de Saúde também tem acesso? Alguma ala que tem acesso a isso? A ala do Hospital do Açúcar. Tem uma ala do Hospital do Açúcar que pode ser atendida. Que é específica para os pacientes do SUS. Muito bem, então, está explicado então. Doutor Rafael, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui, liberá-lo, porque eu sei que você tem aí uma agenda bastante extensa e corrida. Quero agradecer aqui a sua presença, lhe dar os parabéns por esses 10 anos. Tenho certeza que daqui a mais 10 anos você estará aqui conosco, trazendo mais novidades. Quando for inaugurada essa ala infantil, esse espaço está à sua disposição para que você possa também trazer as informações para os nossos telespectadores que estão, como usou a expressão de um telespectador que ligou, aplaudindo com toda a postura a sua dedicação. Parabéns. Obrigado ao companheiro que está nos assistindo e dando os parabéns também aqui ao nosso amigo Dr. Rafael, médico ortopedista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre que precisar, esse espaço está à sua disposição. Obrigado. Bom, prazer, um bom dia. Fica aqui com a gente. Eu conversei com o Dr. Rafael Kennedy, que é o presidente do Centro Médico do Hospital do Açúcar, completando 10 anos de muito sucesso e com mais ampliações que vem aí agora para os nossos pequenininhos. Que legal, né? Isso é que é bom, fazer saúde com competência, com inteligência, com coragem. E é assim que o Dr. Rafael Kennedy tem feito e vai fazer muito mais. Vou para um rápido intervalo comercial. Obrigado pela audiência, aos nossos telespectadores. Desculpem não poder passar todas as perguntas, senão não tive que passar aqui uns 6 meses para a gente poder responder a todas, tá bom? Obrigado. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Não sai daí. De frutas, néctar de frutas Coringa, o melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego, 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico, CRMAL 2503, RQE 1874. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê.
USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25 na NET. Gente, olha, deixa eu agradecer ao carinho do nosso amigo Jefferson, meu grande amigo Jefferson, que é professor, inclusive, de natação e tal, legal. E eu encontrei ele num evento e ele disse: Wilson, você está branquinho pra caramba, tem que se proteger do sol. Eu disse: é verdade. E muito legal, porque ele mesmo está fabricando, gente. Isso é legal, porque ele como professor de natação, né? Interessante. Então, essa aqui é aquela camiseta, tá? Da Solimar, tá? Que é ele mesmo que tem aí, a representação é dele, para proteção UV, né, contra o sol, protetor 50, essa aqui é a proteção 50, tá? Então, meu amigo Jefferson, obrigado, viu, Jefferson? Obrigado de coração, muito bem feito, cara, muito legal, muito bonito e o preço bastante convidativo, tá? Não vou falar não, mas eu vou dar um telefone aqui que você pode ligar, Girafa puder colocar aí, Girafa, por favor, você pode falar direto com o Jefferson, tá? Que foi ele que presenteou aqui essa camiseta, tem várias cores, ele me deu amarelo porque ele disse que era a cor da pele. É da minha cor, tá? Deixa eu passar o telefone dele aqui, é o 9998-1348. 9998-1348. Tem que colocar um 9 na frente mais, né? Então é 99998-1348, tá bom? Ou 3338 1180, 3338 1180. Então, você pode aí, você de repente quer fazer um evento, quer, não é? Viu, querido Vinícius, você que gosta muito de correr na praia, de manhã e tal, né? Tá aqui, então, ó, aquele, meu querido diretor, aquele sítio que você ofereceu, que eu quero ser, que tal, entendeu? Aqui já dá pra gente usar essa camiseta. A Laira, por exemplo, que corre também no sol, não é? Muito bem, um abraço, meu querido Jefferson, muito obrigado aí pelo carinho do presente e parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? Muito bem.
E olha, sem perder tempo, direto à notícia, moradores da Travessa Primavera, lá no bairro da Pajuçara, estão assustados, gente, com a onda de assalto que atinge o bairro. Alguns telespectadores entraram em contato com a nossa produção e enviaram, inclusive, um vídeo que nós vamos ver agora. Esse vídeo, inclusive, mostra a ação dos criminosos que aconteceu no último dia 12. Olha só, eu vou narrar para vocês que ele conversou comigo. Olha aí, ó. Esse táxi vem trazendo uma senhora, tá? Trazendo uma senhora, esse dedo não é meu não, viu, gente, da gravação. Passam esses dois motociclistas, tá vendo, ó? Passam depois que o táxi, eles vinham seguindo o táxi, tá? Deixa o rapaz subir ali, que a imagem ela desce, a senhora desce, tá vendo, ó? A senhora desce e vai em direção, inclusive, a um prédio onde ela mora. O táxi vai embora. Em vez do táxi ir embora, o táxi para, que é o que deixa a suspeita. O táxi para, aqui embaixo. E os motociclistas voltam, olha os dois voltando aí, ó, e vão direto em cima da mulher. Sobem a calçada, vão em cima dela, arrancam, viu só? Arrancam a corrente do pescoço dela e vão embora. Ela volta para outro lugar, desesperada, e a partir daí, quando ela volta, o táxi vai embora. Olha lá, o táxi vai embora agora. Ele vindo aqui. Viram só? O que deixa uma sensação de suspeita. Olha, estou conjecturando. Olha, o táxi branco chegou, tá? O que cogita-se aí é que talvez o táxi parou para fazer a volta. Mas pode ser que o táxi tenha dado também aí a ponte, inclusive, para os motociclistas. Aliás, para os motociclistas, é verdade. Vejam que o táxi para, tá? Pode ser que ele esteja querendo fazer aí a conversão, não é? E como tem muito carro aí, olha, os motoqueiros voltam. Ao voltar, eles vão para a calçada e vão direto na moça, ó. Arrancam, tá vendo só? Arrancam do pescoço dela uma corrente que ela tinha e ela vai para o lugar totalmente inverso, desesperada. E o táxi, ó, aproveita esse momento e faz realmente parece que o táxi faz a conversão. Mas, enfim, fica aqui então esse vídeo para que a polícia possa rapidamente, talvez entrar em detalhes, conseguir ver se consegue a placa ou algum detalhe para saber esses motociclistas se a moto tem queixa de roubo e os motivos, né? É o desespero, né, das pessoas da Travessa Primavera no bairro da Pajuçara, porque a onda de assaltos tem crescido e muito naquela região. Como nós somos assistidos por muitos colegas policiais, amigos guerreiros policiais, então eu peço aqui que deem uma passada por lá, deem uma analisada e tentar prender esses marginais que criam um terror nessa região aí, na Pajuçara, tá bom? Então, obrigado aí já pela confiança do telespectador que ligou para cá para colocar esse vídeo no ar. Gente, olha, nas redes sociais, o ódio se espalha e atrapalha a discussão sobre o Brasil do futuro. Vamos saber os detalhes na coluna No Ponto com o meu querido Odilon Rios. Vamos ver. Discursos de ódio ou revide se espalham nas redes sociais. Os cristófobos são apontados pelos gays. Religiosos atacam com mentiras o discurso de gênero da educação. PT e PSDB estão em guerra beirando o fanatismo. O PMDB identificou que a divisão ajuda a somar. Michel Temer é articulador do governo Dilma no Congresso Nacional. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, manda recado aos petistas após gritos de fora Cunha em congresso do partido. No Senado, Renan Calheiros adota tom mais moderado. Não mexe com o PT nem com Lula, mas incomoda Dilma, que arrocha estados e municípios com ajuste fiscal. O PMDB virou essa metamorfose ambulante porque o Brasil das redes sociais tem opinião sobre tudo, mesmo que elas, as opiniões, fiquem escoradas entre o delírio e o que não existe. E o Brasil vira um projeto adiado, a depender das ondas da internet, mesmo que tudo seja um fake. Muito bem, meu querido Odilon Rios, tem que ter muito cuidado nas redes sociais, porque ela tem um papel importantíssimo quando se junta para fazer o bem e ajudar, mas também tem um papel nocivo quando é usada ao contrário, quando é usada para criar terrorismos e situações vexatórias
em algumas situações. Então, é muito importante prestar atenção e ter cuidado, sempre procurar saber a fonte das informações que recebemos nas redes sociais. Olha, o Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente decidiu pela interdição da chamada Piscina do Amor. Fica localizado lá na Enseada, na Pajuçara, tá? O pedido, olha que imagem linda, aí, o pedido de fechamento da área foi feito pelo IMA, após estudo realizado junto com a Universidade Federal de Alagoas e que constatou a degradação do ambiente próximo, muito explorado, inclusive, pelo turismo. Na piscina natural de Pajuçara, o objetivo da interdição, além de preservar a vida marinha, é garantir a reprodução dos corais e animais marinhos de forma que eles se alastrem por toda a enseada. A resolução foi publicada hoje e nela foi criada a área de exclusão para explotação e uso diversos, tais como pesca, o turismo, a recreação, a prática de esportes, o tráfego e o fundeio de embarcações no Recife. A área será delimitada pelo IMA com boias que apontam a proibição de atividades no local, como nós vimos aí, né? Imagens belíssimas que é de encantar qualquer um, né, gente? É o nosso Caribe, realmente dá uma vontade de dar um mergulho nessas águas maravilhosas, né? Enfim, mas ali, olha, aí a sujeira, a falta de educação de algumas pessoas. Esse saco plástico que nós vimos aí pode ser a próxima vítima, uma tartaruga. Sabiam disso? Por quê? Porque a tartaruga, ela não entende, ela come aquelas algas, ela não sabe distinguir o que é alga ou não, ela come esse plástico achando que é uma alga. Ao comer, ela acaba morrendo asfixiada e não tendo mais condições de sobrevivência, morre. Não consegue se alimentar e aí cria-se um problema. Por isso o lixo é muito perigoso em todos os sentidos, no mar, no rio, na lagoa, na terra, no ar, em qualquer lugar é difícil. Olha, e amanhã acontece mais uma edição da Feira Orgânica na sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tudo isso a partir das 9 horas, lá no bairro do Farol. O evento é promovido pela Superintendência Federal de Agricultura no estado de Alagoas, em parceria com o CEAPA e também o Arranjo Produtivo Local. Na ação, serão ofertados alimentos orgânicos e também de ótima qualidade. Então, vale a pena aí aproveitar e damos os parabéns pela excelente iniciativa. E olha, e amanhã tem sido de protesto aqui em Maceió. Os integrantes do Sindicato dos Trabalhadores de Seguridade Social e Trabalho do Estado de Alagoas, o Sindiprev, fecharam o Pan Salgadinho. Dezenas de pessoas foram surpreendidas e acabaram ficando sem atendimento. O Fernando Palmeira foi até o local para saber os detalhes dessa confusão. Vamos ver. Sindiprev, Sindicato dos Trabalhadores Previdenciários, que pela manhã fechou o Pan Salgadinho, um dos centros de atendimento médico dos mais importantes em Maceió. A movimentação foi intensa, protesto dos usuários e aqui o representante, o Cícero Lourenço, nos fala desse momento em que teve que fechar o posto e agora vê o posto aberto pelo pessoal da Guarda Municipal. Não, na realidade, a direção do posto, ela tem todo o direito de abrir. O problema é dela. Os trabalhadores estão aqui fora, nós não vamos trabalhar porque nós já estamos cansados de dizer à Secretaria Municipal de Saúde e à direção do posto que a unidade está acabando. Nós estamos sem raio-x, sem laboratório, sem luva de procedimento para trabalhar, falta papel higiênico, falta pequena cirurgia que não tem, vários procedimentos que são feitos na saúde da mulher, muitos deles deixam de serem feitos porque não tem material. A gente já está cansado disso. Agora, nós não podemos mais admitir essa que veio para nós, que foi o quê? Foi nós começamos a ser assaltados. Já 2 companheiras foram assaltadas no estacionamento e a semana passada uma companheira foi assaltada aqui no seu local de trabalho, que foi aqui na farmácia. Ela foi assaltada ao entrar para trabalhar, foi abordada e foi assaltada meio-dia em ponto. Então, nós já demos um basta. Se a secretaria está abrindo, o problema é dela. Aí ela seja responsável. Mas nós, servidores, estamos chamando a atenção e queremos dialogar com a Secretaria Municipal de Saúde. Pois é, daí a realidade das lideranças do Siniprev, que tem funcionários aqui ligados ao sindicato, e esse momento paredista para chamar a atenção da Prefeitura Municipal de Maceió para a realidade. Aqui, usuária, qual é o seu nome? Maria José. Maria José de quê? Maria José Gomes. Você mora onde? Moro no Chacitinho. Pois não. Só que aqui de primeiro tinha médico. Você chegava aqui, todos os tipos de médico tinha.
O sindicato fez tudo até quando tirou, os médicos estão aqui. A gente pega uma requisição e coloca no posto de saúde, como na Pista Nova. Eu tô com a ultrassonografia na Pista Nova, tá com 3 meses. Quer dizer que todo serviço para virar um câncer, vira. Se você chega aqui, você consegue marcar. Nem que você durma aqui, mas consegue marcar. Agora, na hora de eles se manifestarem, colocar em outro lugar, vieram tudo para frente do pranto, sacadinho, para prosticar a gente, que precisamos de médico. A gente vem para aqui porque realmente a gente precisa de médico. Que ninguém vem para aqui 1h da manhã, meia-noite, dormir aqui, arriscar a vida para não conseguir o médico. A gente já pega médico com o maior sacrifício para vir marcar aqui, porque aqui é mais rápido, porque a prefeitura que já fizeram foi tirar o médico daqui. Porque todo tipo de médico tinha aqui, você chegava. Agora a gente paga nossos impostos, não sabe onde é que está, certo? Passa vergonha, passa decepção, passa humilhação no posto. Ele chega, o sindicato chega, faz reunião, diz que é a gerência do posto que está fazendo reunião. Quando a gente chega aqui, não é a gerência do posto, os meninos querendo marcar. Quando a gente tenta marcar, eles ficam fazendo reunião, não quer que o posto abra. Quando o posto vem abrir, a ficha, o exame que você quer, você não consegue, porque os outros postos já marcou. E por que não for fazer reunião, que ele é do sindicato? Por que não for fazer reunião em outro canto? Ele tem que ser a fonte do posto para prejudicar os usuários, que somos nós. Aí a realidade, a reclamação do usuário desse posto de atendimento médico do município de Maceió, o Pan Salgadinho, que é um ambulatório gigante, o que deveria, como é reclamado aqui pelo usuário, as especialidades, os especialistas, tudo funcionando, infelizmente, os protestos. Além daquilo que o Siniprev, seus representantes alegam, a falta de segurança total. O número de assaltos a quem aqui trabalha e também o usuário já não tem mais quem aguente. As providências devem ser tomadas, primeiramente, pela Secretaria de Saúde do município de Maceió e depois pelo setor de segurança, não apenas da Guarda Municipal, mas da própria Secretaria de Defesa Social, que reforce aqui essa área que é por demais vulnerável entre o centro da cidade e o bairro do Poço. Aqui do Pan Salgadinho, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, vocês ouviram aí, olha, eu entendo perfeitamente aí o sindicato, as suas reivindicações justas, por conta dos assaltos que estão ocorrendo dentro do Pan Salgadinho, falta segurança, a condição da estrutura do Pan Salgadinho que precisa ser melhorada, a questão da saúde, todo mundo já sabe que é difícil e tal, mas também tem o outro lado aí, quando se faz um protesto impedindo que as pessoas possam receber o atendimento, que seja precário ou não, mas que seja necessário, é muito chato, é muito complicado. E vocês ouviram aí o relato de uma pessoa, né, de uma cidadã, né, que falando, olha, faça protesto, faça assim, mas não impeça o meu direito de fazer, de que os funcionários queiram também receber e atender a gente. Essa aqui é a verdade. Faz o protesto tranquilamente no cantinho ali, pode protestar, faz o discurso, que acho que é fantástico. É legítimo, tá bom? É legítimo. Mesmo com um protesto feito, inclusive, pelo Sindicato dos Trabalhadores, o Pan Salgadinho reabriu parcialmente as portas depois de uma medida da própria direção. A administração do posto levou funcionários terceirizados para fazer parte do serviço. Apenas a marcação de consultas e agendamentos foram retomados, tá bom? E a parte médica, a exemplo dos atendimentos, essa continua sem funcionar devido à paralisação dos servidores. Enfim, mais uma vez a população é que fica no prejuízo e no desespero, né? Enfim, eu continuo dizendo, gente, olha, para protestar não pode prejudicar a população. Eu acho fantástico, acho que o sindicato está certo, tem que reivindicar, a situação lá é terrível, a saúde anda capenga, a gente sabe, a situação está difícil, de luta, briga, não tem dinheiro, não tem a confusão, e roubaram lá, roubaram cá, enfim, tudo certo. Porém, a população não tem culpa disso, ao contrário, é o que menos tem culpa é a população, que precisa do serviço de saúde pública. Então, faz a manifestação, faz aí próximo de outro órgão, na Secretaria de Saúde, vai para a Secretaria de Saúde, que é lá onde se pode resolver. E não impedindo que as pessoas que estão indo para o Pan Salgadinho, que precisam, deixem de ser atendidas. Ou não possam ser atendidas. Isso é terrível, que aí você acaba criando uma antipatia, como aconteceu com essa senhora, que fez um relato aí desabafando, e certa ela, está certa no relato dela, dizendo o seguinte, faça sua reunião, discuta o sindicato, mas discuta para lá.
Deixa a gente aqui, ruim ou não, pior com, não tem aquela ruim com, pior sem, pois é, então deixa lá, enquanto vocês resolvem as outras questões. Essa aqui é a verdade. Ai, Deus do céu, vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Gente, olha, vamos dar sequência ao programa. O Sistema Único de Saúde aqui em Alagoas prevê corte de 23 milhões de reais esse ano. O que já estava para lá de Bagdá, o que já estava péssimo, a tendência agora é ficar, não sei se ainda pode ficar pior do que péssimo, não sei, né? O assunto foi debatido, inclusive, na Assembleia Legislativa e o repórter Dlon Rios vai trazer as informações para a gente. Olha só, vamos ver. Inácio Loyola diz que no Alto Sertão há 4 hospitais funcionando de maneira precária, problema cada vez pior. Nós defendemos o quê? Se ter em cada região dessa um hospital regional e nos outros municípios uma estrutura boa de saúde, que com absoluta certeza, diante dessa infraestrutura, nós poderemos ter uma saúde, aquela que sempre nós almejamos. Mas da maneira que se encontra a saúde desse país, é extremamente séria. Eu costumo sempre usar um termo da língua árabe, mak mosquila, quer dizer, céu de brigadeiro, tudo bem, tudo perfeito, mosquila timbira, bronca, problema. Ou seja, a saúde no Brasil é mak mosquila. E a situação tende a piorar. Segundo o governo, Alagoas receberá 23 milhões de reais a menos da União via SUS. A crise do SUS foi debatida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A secretária Rosângela Vichomisca diz que 2015 será um ano difícil por causa da queda dos repasses federais. Nós estamos ainda em avaliação. Essa é uma dúvida ainda do Brasil inteiro. Não está muito claro como é que vai ser isso. O Ministério da Saúde não nos traz muitos dados. Então, é um momento ainda muito confuso. O que eu posso dizer a vocês é que nós precisamos, né? Que é extremamente importante. E que se houver mesmo um corte nessa proporção, vai ser um verdadeiro caos. Não só para o estado de Alagoas, como para o Brasil inteiro, a saúde do Brasil inteiro. O que o Ministério da Saúde está dizendo é que esse corte, ele vai ter respaldo. O que havia sido pactuado vai ser mantido. Então, não estamos ainda entendendo muito bem como é que vai ser finalizada essa questão, não. Precisamos de um tempo ainda. Pois é, a doutora Rosângela, que é a secretária de Saúde do Estado, que está tentando com o que já tem, com a dificuldade terrível, aí reduz mais 23 milhões. O governo federal vai reduzir os repasses de mais 23 milhões para o Sistema Único de Saúde. O que é que vai acontecer? Vai parar tudo mesmo, não tem como. Já não tinha luva, já não tinha injeção, já não tinha não sei o quê, não tem. Agora que não vai ter mais nada, nada mesmo. É uma loucura. Enquanto nós estamos lutando para tentar reerguer a situação, aí o governo federal vem e retira o valor. Olha que loucura. Menos 23 milhões. Eu não sei, gente, vai parar o Sistema Único de Saúde e a saúde no estado e na nossa capital Maceió, vai parar, olha o que eu estou dizendo, não estou querendo ser negativo não, de jeito nenhum, sou bastante otimista, mas não sou burro, não é? Você está ouvindo aí a secretária dizer, precisa repensar, analisar, ver com calma, tentar estudar uma maneira, que eu não sei qual, que é mágica, tentar ver o que é que pode fazer para não prejudicar ainda mais as pessoas que precisam do Serviço Único de Saúde. 90 e tantos % das pessoas, 93, 94, enfim, utilizam o serviço de saúde pública. Não podem pagar um plano de saúde, que até os planos de saúde de quem paga caríssimos é quase como um SUS melhorado. Porque só atende você com uma facada nas costas e o cara perguntando como é seu nome. O senhor pode esperar? O senhor fique na ala amarela, por favor? Não, eu estou com a facada. Não, mas é porque tem muita gente. Então... Plano de saúde, que você paga aí R$1.000, R$2.000. Imagina o Sistema Único de Saúde. Agora que vão matar a gente mesmo, vão destratar, vão pintar o set, não vai ter mais nada. Sei não, sinceramente, eu espero que consigam descobrir logo Marte com água, com oxigênio, para a gente poder ir embora para lá, porque vou dizer, com toda a sinceridade, a Terra não tem mais como viver, não. Do jeito que está, não tem como, não. Você vê uma bomba de Hiroshima de novo, a bomba atômica, matar todo mundo de novo, nascer das baratas, tudinho de novo, pronto, acabou-se. Agora, o que não pode no Brasil é misturar pirata com um monte de ladrão que veio para cá, de vagabundo, gente, enfim. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Nós estamos brincando com a vida das pessoas.
corta um monte de besteira que tem feito nesse país inteiro, no estado, em todo lugar que for, e investe nas pessoas que precisam de saúde. Olha, a Polícia Civil continua em greve em Alagoas. Na manhã de hoje, eles realizam um ato em frente à Secretaria de Planejamento e Gestão Pública para cobrar respostas do governo sobre as reivindicações da categoria. O Fernando Palmeira foi lá para saber as informações. Vamos acompanhar. E a greve dos agentes de Polícia Judiciária, a Polícia Civil do Estado de Alagoas, que está em greve já há mais de um mês, está tentando de todas as formas um contato com o governo do Estado e com a gestão de recursos humanos do Estado de Alagoas. Estamos aqui em frente à Secretaria de Gestão Pública para acompanhar essa busca de solução para os impasses, inclusive o atendimento às reivindicações. O governo acena com o IPCA em 4%, que não foi aceito nem pelos policiais civis e nem pelos servidores públicos de uma maneira geral. Aqui a pedida é 15%, inclusive incluindo o SPC e também as perdas salariais ao longo do tempo. Estou aqui ao lado de o nosso Estélio Pimentel, que é o diretor, um dos diretores do Centro de Paulo. Diretor de Planejamento. Diretor de Planejamento. E ele nos diz como estão as negociações e o que é que deve avançar, qual a expectativa. Bom, é o seguinte, veja só, essa greve é até desnecessária. A gente está em greve porque o governo não honrou a palavra dele, né? O governo, no princípio, nós aceitamos uma cota que ele impôs para a entrada no plano, né? Nós aceitamos porque achávamos que o governo era novo, tinha que organizar a casa. Aí o governo disse que não tinha cota para aposentado e que ia botar todos. E o fato é que não botou nenhum aposentado dentro do plano, não enquadrou nenhum. Esse é o principal problema da greve, mas tem um outro, que o governo, ao impor a cota, ele no mês seguinte retirou os retroativos. Então, assim, foi por trás e desmontou um direito da gente. Esse é um tipo de negociação ruim, onde eu falo com você pela frente e por trás eu vou e lhe dou uma facada. Isso não pode ser assim. A gente espera que hoje avance, que hoje prevaleça o bom senso, até porque nós estamos colaborando com o projeto de segurança pública do governo, né, que está conseguindo, graças a Deus, e graças aos nossos esforços, baixar os índices de homicídio. Nós entendemos que o governo está arrumando a casa e por fim tem a questão do IPCA que será resolvida à tarde. Mas aqui são duas questões, a questão da cota com o retroativo e a questão dos aposentados, que é primordial para a nossa classe. O IPCA 4% não satisfez a nem policiais civis, nem servidores de uma maneira geral. Mas em contrapartida vocês estão reivindicando 15%. Veja só, o movimento dos servidores reivindica os 6,5% de IPCA do ano passado, 6,40 e pouco, mais 8% de reajuste. Mais 8% de reajuste, né? Mas o reajuste é opcional. O governo tem que dar o IPCA. Aí o reajuste ele dá quanto ele puder. Seria o IPCA somado a um ganho real, uma recuperação salarial, totalizando 15%. Se o governo já acena com a dificuldade dos 4%, como se atingir 15%? Pois é, a gente acha, primeiro que houve aumento de arrecadação, tanto aumento de FPE como aumento de ICMS no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre. E nós sabemos que no mês de agosto a Alagoas vira uma festa, porque é o ICMS da cana que sobe muito, é o momento da safra, né? Não é o usineiro que paga não, são os produtores, né? Mas a gente tem que cobrar dos usineiros também, né? Um dia esse estado vai começar a cobrar ICMS do açúcar, por favor, né? Senão a gente não cresce. Estélio, o governo ele determinou que essas negociações têm prioridade, educação e segurança pública. Você acredita que isso vai facilitar o atendimento a essas reivindicações?
O governo não honrou a palavra dele um momento com a gente, né, causou a greve, mas a gente espera que hoje prevaleça o bom senso. Então aí a mobilização continua, há uma expectativa de que o secretário de Gestão Pública receba esse pessoal na manhã de hoje para discutir prioritariamente a questão dos aposentados que ficaram alijados, como o Stélio nos informa. Mas o grande impasse é, como eles disseram, o governo não cumpriu e querem, ao invés de 4%, 15% de reajuste salarial, incluindo o IPCA. Muita conversa ainda vai rolar e se espera, a expectativa é de que o governo acene, mesmo quem sabe dividindo em longas parcelas, o atendimento a essas reivindicações que são por demais antigas. Aqui da Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado, no centro de Maceió, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Marcanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, pelo menos a gente tem percebido aí a sensibilidade da categoria dos policiais civis e também a sensibilidade do governo do Estado, junto também com a Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, juntos estão se envergando, né, para tentar resolver a situação. Claro que a situação financeira do Estado é bastante complicada, claro que o governador Renan Filho queria poder dar um aumento, dar os valores fantásticos aí. Qual era o governador que não queria dar um aumento ao funcionalismo, né? Era fantástico. Porém, já estão acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deixaram resíduos, inclusive, dessa confusão toda. Além disso, eles estão reunidos, o Conselho de Segurança também se reuniu junto com o secretário de Defesa Social. Quer dizer, eles estão tentando chegar a um denominador comum e tenho certeza que chegará para que não se chegue ao colapso, já que então a pasta da Segurança Pública vem fazendo um excelente trabalho e os policiais civis também são parte fundamental dessa luta de combate ao crime. Vamos torcer, que tenho certeza que será resolvido o mais breve possível, assim a gente vai torcer e vamos acompanhar, tá bom? Olha, só para avisar vocês lembram que era dia 1º de junho, que não tivesse o extintor ABC, não é? Lembra disso? Tem que ter o extintor ABC, D, F, GH, JL, M, daqui a pouco vai inventar tudo. Tem um extintor, quem tiver extintor AB, e agora como é que faz? Não, novo prazo, mais 90 dias, que é para poder as lojas poderem trazer, que alguém está ganhando dinheiro com isso. Alguém, só não está eu e você de casa aí, alguém está ganhando dinheiro com isso. Até todo mundo se reabastecer, né? Porque a verdade é que ele quer não é multa, né? Ele quer que alguém ganhe dinheiro. Quem está fazendo o extintor, mandando para cá, que acabou, não tem, porque todo mundo está correndo para procurar para ter o extintor, né? ABC. De comprar mesmo, é igual aquele kit que fizeram, aquele kit lasca, né? Que usou 2 meses, depois um kit de emergência que tinha que botar dentro do carro, comprar, quem não comprar tinha multa, todo mundo comprou, o Brasil todo, a loucura, depois, não precisa mais não, e todo mundo jogou fora e acabou, ficou isso mesmo. Então o extintor, mais 90 dias, vamos aguardar então que o Conselho Nacional de Trânsito vai publicar uma nova resolução com mais prorrogação de 90 dias, então a partir do dia 1º de janeiro que vai valer. Caso de 1º de janeiro você não tenha o extintor ABC, aí vai levar uma multa de R$ 127 e menos 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Por hoje é só, esse é o Brasil, eita, é assim mesmo. Vamos embora por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta a partir das 10h30 até o meio-dia com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno da Vez do Povo. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.